Eu percebi, eu tenho um grande problema. Eu tenho um problema odontológico que preciso resolver antes de ir para a missão. Eu deveria juntar R$ 3.650. Decidi que a melhor opção seria trabalhar. Eu cresci dentro do Evangelho, né? Eu fui batizado na Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias aos 8 anos de idade. E meus pais, desde pequeno, me ensinaram as coisas relacionadas ao Evangelho. Virtudes, atributos cristãos que eu deveria aprender para me tornar quem eu sou hoje. Viver o Evangelho de Jesus Cristo é isso. É no respeito no mútuo, é na forma como eu lido com o outro, meus próprios pensamentos, sentimentos, o meu comportamento, o que eu consumo, o que eu entrego. Procurar uma companheira eterna, me casar no templo. Então, tudo isso é ter essa perspectiva eterna. Isso que o Pai Celestial espera de nós e que meu pai conseguiu, e minha mãe também, e a meus irmãos, transmitir. Me tornei adolescente e quando se é adolescente, parece que a pressão aumenta. É algo que a gente cria uma curiosidade do mundo e o mundo nos atrai. E eu fiquei afastado do Evangelho dos 17 até quando eu fiz 22 anos. É tradição dos membros receberem os missionários para dar refeição para eles. Assim, a presença dos missionários é incrível. Quando a gente recebe os missionários na nossa casa, a gente sente o amor de Deus. A gente sente porque eles têm ótimas mensagens para nós. Mas teve uma ocasião específica que eles me convidaram para retornar à igreja. Perceberam que eu estava com desejo de voltar e me fizeram um convite de voltar para a igreja. E a partir dali me ensinaram algumas lições próprias para quem é membro da igreja e estava afastado e gostaria de retornar. E eles foram aos poucos me dizendo o que eu devia fazer. E despertaram novamente aquela consciência que eu já tinha cultivado ao longo de todos os meus anos na igreja. E eles conseguiram me fazer lembrar dos convênios que eu tinha feito, da importância daquilo na minha vida e de como o Pai Celestial e Jesus Cristo esperavam que eu vivesse a vida. E a partir dali, então, eu pude compreender o que eu precisava fazer para voltar a viver a vida de forma feliz, ter felicidade. A partir do momento que eu voltei para a igreja, eu pensei, já que eu voltei para a igreja, eu quero voltar com tudo. Eu comecei a partir dali agitar a minha vida de forma que eu pudesse me preparar para a missão. E uma desses requisitos para eu me preparar para a missão é a saúde física. Eu percebi, eu tenho um grande problema. Eu tenho um problema odontológico que preciso resolver antes de ir para a missão. Eu deveria fazer uma cirurgia para tirar esse cisto e que ela não seria barata. E eu deveria juntar R$ 3.650. Decidi que a melhor opção seria trabalhar. A partir deste ano, em janeiro, eu comecei a vender palha italiana. Palha italiana é um doce artesanal, caseiro, muito simples, que é uma mistura dos ingredientes leite condensado e achocolatado com um pouco de manteiga, e ferve essa mistura e coloca-se o biscoito de maisena quebrado de forma rústica e depois coloca-se na forma e espera esfriar, corta e embala. A minha mãe e a minha avó me ajudam nesse processo de produção da palha italiana. Me auxiliam em todo o processo de produção. Depois que a palha está gelada, a gente tem que cortar a palha e elas também me ajudam nisso. Aí eu ajudo a cortar porque precisa de mais força também, aí eu corto e elas me ajudam a empanar essa palha. É uma produção super simples que elas me ajudam nesse processo todo. A primeira coisa que eu faço é colocar tudo numa vasilha
e vou para a Praça Sans Pena, na Tijuca. Eu ofereço para as pessoas. Chego para a primeira pessoa e falo: boa tarde, tudo bem? Vocês gostam de palha italiana? Olha como tá bonita. É a melhor palha italiana da Tijuca, não tem nenhum... Eu faço 4x10, pode ser? Eu aceito cartão e aí eu continuo vendendo. Essa é a minha meta diária, é conseguir vender tudo. E são várias experiências que eu tenho na rua, de abordagem, então é algo incrível. E eu faço isso com muito amor. Está fresquinha, leva uma comigo, eu faço uma promoção pra você. Não? Ah, então tudo bem, obrigado, tá? Tchau, tchau. Quanto custa? Ah, então, eu faço 4x10, pode ser? Eu aceito cartão e Pix também. Beleza. Ah, pega aqui, sacolinha. Isso. Olá, tudo bem? Boa tarde. Vocês gostam de palha italiana? Olha como tá bonita. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Levem uma comigo. Durante essas abordagens, eu tenho a oportunidade de conhecer as pessoas, de saber sobre a vida delas. Em uma determinada abordagem, eu conheci um casal. E nessa experiência foi incrível, porque eles tinham 8 anos de casado. Aí eu quis saber quais eram as crenças deles, se eles tinham uma religião. Eles disseram: poxa, eu tenho e tal, só não frequento. E eu tive a oportunidade de falar o que eu acredito sobre as famílias, por exemplo. Algo super conveniente naquele momento. Olha, eu acredito fielmente nas famílias. E eu tenho certeza que vocês estão fazendo uma ótima decisão. Se casar é uma decisão muito importante e vocês vão ser abençoados por isso. Eu tenho certeza disso. Na minha religião, nós acreditamos que as famílias elas podem ser eternas e que, se vocês quiserem, vocês podem ter uma família eterna também. Basta vocês fazerem convênios com o Pai Celestial. Para mim, isso é uma forma até de treinamento missionário. Estar em contato no dia a dia, oferecendo uma simples palha italiana e a oportunidade de falar do que eu acredito, uma mensagem de amor, de esperança, para mim isso é uma preparação missionária. Mormon, ele foi abordado por um outro profeta que carregava todos os registros do que originou o livro de Mormon. Ele precisava passar esses registros para alguém confiável. Então, ele encontrou Mormon e disse: vejo que és um menino sério e de percepção rápida. E confiou as placas a ele em um determinado momento. Isso, para mim, ficou marcado na minha memória, essa frase: vejo que és um menino sério e de percepção rápida. Isso eu levo para minha vida por quê? Porque eu sei que, se eu for um homem sério e de percepção rápida, o Senhor vai me escolher para fazer a sua obra, que é uma obra grande. Isso tem total relação com o trabalho, porque uma vez que eu consigo ter atributos cristãos como o discernimento espiritual do que é certo e o que é errado, eu consigo investir isso na minha vida para me tornar a minha vida melhor e abençoar a vida das outras pessoas. Eu consegui juntar, criar, digamos assim, um patrimônio com a minha venda. Consegui. Não fiquei rico? Não fiquei. Nem é o objetivo por enquanto. A venda da palha italiana me proporcionou juntar o dinheiro da cirurgia de forma muito rápida. Eu pretendo servir missão o mais rápido possível. Eu pretendo pagar essa missão, mas depois que eu voltar de missão, eu pretendo continuar com minhas vendas e cada vez mais desenvolver essa empresa que já está criada, fazer disso um negócio para minha vida, continuar meus estudos também. Nós sabemos que precisamos ter o nosso sustento físico para que possamos desenvolver o nosso sustento espiritual. Tenho certeza que o trabalho, desde que seja digno, ele serve para nos trazer mais qualidade de vida física e espiritual. Trabalhar é uma bênção na nossa vida. A gente tem que se agarrar a isso, porque é uma oportunidade que a gente tem de aprimorar os nossos talentos, de nos tornarmos melhores. Quando eu me casar e tiver meus filhos, quero trabalhar para dar sustento a eles. Então eu sei que o trabalho vai me proporcionar isso. Uma frase que eu lembro muito bem e que me ajuda a exemplificar o que eu faço hoje, tanto no meu trabalho quanto nos meus chamados da igreja, é que o Senhor ama o esforço.